Graça e paz do Senhor Jesus. Vamos ler Gênesis capítulo 19 até o versículo 22. Ao anoitecer, os dois anjos chegaram à entrada da cidade de Sodoma. Ló estava sentado ali. Ao avistá-los, levantou-se para recebê-los. Deu-lhes boas-vindas, curvou-se com o rosto no chão e disse: Meus senhores, venham à minha casa para lavar os pés e sejam meus hóspedes esta noite. Amanhã poderão levantar-se cedo e seguir viagem. Não, responderam eles. Passaremos a noite aqui na praça da cidade. Mas Ló insistiu muito e por fim eles o acompanharam até sua casa. Ló lhes preparou um banquete completo, com pão fresco, sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinham ido se deitar quando todos os homens de Sodoma, jovens e velhos, chegaram de toda parte da cidade e cercaram a casa. Gritaram para Ló: Onde estão os homens que vieram passar a noite em sua casa? Traga-os aqui fora para nós, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu para conversar com os homens e fechou a porta atrás de si. Por favor, meus irmãos, não cometam tamanha maldade, suplicou. Escutem, tenho 2 filhas virgens. Deixe-me trazê-las para fora e vocês poderão fazer com elas o que desejarem. Mas, por favor, deixem os homens em paz, pois são meus hóspedes e estão sob minha proteção. Saia da frente, gritaram eles. Esse sujeito é um estrangeiro que se mudou para a cidade e agora age como se fosse nosso juiz. Faremos a você coisas bem piores do que a seus hóspedes. Então partiram para cima de Ló, tentando arrombar a porta. Os 2 anjos, porém, estenderam a mão, puxaram Ló para dentro da casa e trancaram a porta. Depois cegaram todos os homens, jovens e velhos, que estavam à porta, de modo que eles se cansaram e desistiram de invadir a casa. Os anjos perguntaram a Ló: Você tem outros parentes na cidade? Tire-os todos daqui, genros, filhos, filhas ou qualquer outro parente, pois estamos prestes a destruir toda a cidade. O clamor contra ela é tão grande que chegou ao Senhor, e ele nos enviou para destruí-la. Então Ló correu para avisar os noivos de suas filhas: Saiam depressa da cidade, o Senhor está prestes a destruí-la. Os rapazes, porém, pensaram que ele estava brincando. No dia seguinte, ao amanhecer, os anjos insistiram: Rápido, tome sua mulher e suas 2 filhas que estão aqui, saia agora mesmo, ou também morrerá quando a cidade for castigada. Visto que Ló ainda hesitava, os anjos o tomaram pela mão, e também sua mulher e as 2 filhas, e correram com eles para um lugar seguro, fora da cidade, pois o Senhor foi misericordioso. Quando estavam em segurança, fora da cidade, um dos anjos ordenou: Corram e salvem-se, não olhem para trás, nem parem no vale. Fujam para as montanhas ou serão destruídos. Mas Ló suplicou: Não, meu senhor, os senhores foram muito bondosos comigo, salvaram minha vida, mostraram grande compaixão. Não posso, contudo, ir para as montanhas. A calamidade também me alcançaria ali, e bem depressa eu morreria. Vejam, aqui perto há um vilarejo, é um lugar bem pequeno. Por favor, deixe-me ir para lá e a minha vida será salva. Está bem, disse o anjo, atenderei o seu pedido, não destruirei o vilarejo. Mas vá logo, fuja para ele, pois não posso fazer nada enquanto você não chegar lá. Isso explica porque a vila era conhecida como Zoar. Até aqui. Irmãos, após o capítulo 18 nos mostrar a intercessão de Abraão pela cidade de Sodoma, nós vamos perceber no capítulo 19 de maneira bem clara as características dessa cidade. Por isso eu quero chamar esse capítulo de maldade de Sodoma, a maldade de Sodoma. Abraão orou pela família dele que estava ali, por Ló e a sua esposa, suas filhas. E aquela cidade realmente também estava debaixo da intercessão de Abraão. Mas a cidade tinha se tornado tão maligna, tão iníqua, que nós podemos começar essa meditação dizendo que Sodoma, ela representa o caminho de um mundo caído, um caminho da perversidade humana. Que nível que o pecado do homem pode alcançar.
Aquela iniquidade que a gente viu em Adão, em Caim, o pecado, a transgressão que a gente viu crescendo até o tempo do dilúvio, a iniquidade que a gente viu no tempo de Babel. Agora nós percebemos a perversidade humana tomando um âmbito territorial, nacional, uma cidade inteira marcada pelo pecado. Por isso Sodoma se tornou um protótipo da perversidade humana. Quando falamos de Sodoma na Bíblia, e até aqueles que conhecem a palavra também usam, Sodoma se tornou um símbolo da iniquidade. Que ponto pode chegar a perversidade humana? E a Bíblia diz que os anjos chegaram ali, irmãos, pela intercessão de Abraão, mas também porque se ouviu um clamor. Havia um clamor que subia daquela cidade a Deus, assim como no tempo do Egito, havia a oração do povo hebreu ali no Egito, mas aqui o clamor era que o povo sofria de ver uma cidade tomada pela violência, pelo desrespeito, pela imoralidade. Tudo isso contaminou aquela cidade. Havia uma opressão, uma dor, um sofrimento, e por isso havia ali um grito por socorro, porque as pessoas sofrem com a iniquidade. O pecado deliberado vai trazendo sofrimento sobre toda a sociedade de várias formas, irmãos. Lá em Gênesis 13, nós já vimos que ali em Sodoma tinham homens que eram grandes pecadores diante do Senhor, lá em Gênesis 13. Agora a gente vê aqui a opressão, a crueldade. Logo quando os anjos chegam ali para poder intervir naquela cidade, ver de perto o que estava acontecendo, a gente vê ali a opressão, a crueldade, a imoralidade sexual. Os homens daquela cidade, quando viram aqueles dois viajantes diante deles, homens visitando a cidade, queriam até abusar sexualmente deles. Que nível que o pecado da humanidade pode chegar, uma hostilidade total. E então, a primeira afirmação que a gente quer fazer é sobre Sodoma. Sodoma representa então o caminho do mundo longe de Deus, o nível que a iniquidade humana pode chegar. Lá em Ezequiel 16:49 fala que os pecados de Sodoma incluía a próspera tranquilidade, uma ociosidade que vem de uma vida tão próspera, porque ali fala da prosperidade, Ezequiel 16:49, e fartura de pão. Não se preocupavam com os órfãos, com os menos favorecidos, ou seja, uma injustiça social, um povo que se tornou totalmente rebelde contra Deus, insensível ao próximo. E é interessante que aqui em Gênesis, quando nós lemos o capítulo 19, diz que até os mais velhos e os mais novos foram ali para abusar daqueles anjos, ou seja, não havia ninguém de respeito naquela cidade. Irmãos, que tragédia, né? Sodoma, então, em primeiro lugar, é um exemplo da maldade humana que pode crescer e contaminar toda uma cidade. Mas Sodoma também é um exemplo na Bíblia do julgamento de Deus que cai sobre os que vivem na iniquidade. Então Deus olhou para Sodoma, Deus ouviu a intercessão de Abraão, Deus teve misericórdia de Ló, que estava ali, que era sobrinho de Abraão, mas Deus avisou e trouxe juízo sobre Sodoma. Na Bíblia, irmãos, aparece várias vezes usando Sodoma como exemplo, de que Deus trará juízo sobre toda a iniquidade humana, sobre cidades, nações, indivíduos, que vivem longe da comunhão com Deus, da verdade de Deus, do amor de Deus, da justiça de Deus. É interessante depois observar, em Isaías capítulo 1, a partir do versículo 9, que Deus compara o pecado de Jerusalém, da época de Isaías, com o pecado de Sodoma. A corrupção e a injustiça de Jerusalém, nos tempos de Isaías, é comparado a Sodoma. Em Isaías capítulo 13, o orgulho da Babilônia e o juízo que ia vir é comparado a Sodoma. Deus então diz assim: olha, Jerusalém, quando você vive na iniquidade, você vai ser condenado e julgado como Sodoma foi.
Babilônia, você vive no orgulho, na soberba? Lembre-se de Sodoma. Então não é apenas uma história de Gênesis interessante, mas é um exemplo para todos nós que estamos agora ouvindo essa palavra, que Deus, Ele vai trazer juízo sobre toda injustiça, corrupção, iniquidade, orgulho, imoralidade. O juízo então que veio sobre Sodoma aqui em Gênesis, vai vir sobre toda a humanidade que se rebela contra Deus, que não se arrepende, que não busca a face de Deus, que não se quebranta, que vive no pecado. Então, quando Deus fala do juízo que vai vir sobre toda a terra, é como se fosse um replay do que ocorreu nesse texto de Gênesis 19. É um modelo que o pior que há na sociedade humana pode causar numa sociedade inteira, numa cidade inteira, mas o julgamento de Deus é inevitável. Irmãos, o coração do homem tenta negar que Deus vai trazer juízo. Alguns tentam negar a própria existência do inferno, mas quem conhece a Bíblia sabe que Deus é um Deus de amor, é um Deus santo, mas é um Deus que trará esse juízo. E é impressionante ver o nível que o pecado de Sodoma chega, a ponto dos homens desejarem abusar de outros homens. A iniquidade que a Bíblia deixa muito claro que é abominação diante de Deus, homens querendo se relacionar com homens. Isso mostra que quanto mais o homem vai ficando obstinado, vai ficando endurecido contra a verdade de Deus, mais até a graça comum de Deus vai sendo afastada deles. Ou seja, aquilo que é natural, Deus criou o homem para uma mulher, vai se tornando banalizado quando o homem começa a pecar e deliberadamente na iniquidade. As pessoas pedem o afeto natural, as pessoas pedem aquela comunhão, amor natural. Eles acham natural aquilo que é abominação diante de Deus, como a homossexualidade, que Sodoma é um exemplo de que a homossexualidade, irmãos, é um sinal de uma sociedade onde os valores estão sendo destruídos, onde a família está sendo banalizada, onde Deus está sendo esquecido, e vai levando o homem a perversões cada vez maiores, se afastando do Senhor, assim como o aborto, assim como o divórcio, vai sendo banalizado. Por quê? Porque a graça comum de Deus foi tirada, porque até o homem que não conhece a Deus e a palavra, existe uma graça comum que coloca sobre eles esses valores que são naturais da sociedade, na história da humanidade. Romanos capítulo 1, de 18 a 32, Paulo não usa a expressão direta sobre Sodoma, mas parece que é um catálogo sodomita, porque Paulo mostra como que o pecado, a natureza nossa pecaminosa do homem, pode nos levar a níveis cada dia mais profundos de abominação. Mas irmãos, capítulo 19 de Gênesis não fala apenas desta iniquidade de Sodoma, fala também do exemplo de Abraão para nós, alguém que foi chamado para andar com Deus e orar por cidades e por pessoas, para que Deus possa salvar. Irmãos, nós somos como Abraão em nosso tempo. Nós fomos chamados para andar com Deus e ensinar as nações e orar para que as nações obedeçam ao Senhor. Abraão orou pelo livramento de Ló, para que Ló voltasse para Deus, fosse guardado por Deus. Por que os anjos visitaram Sodoma, irmãos? Porque havia gente orando. Tem anjos de Deus caminhando entre as nossas cidades, entre as nossas famílias. Tem anjos de Deus trazendo livramentos todos os dias, porque nós oramos. Então Gênesis 19 mostra aqui a visita desses anjos. Ló estava ali à porta da cidade. Alguns acreditam que ele podia ser um tipo de juiz, que geralmente que julgava questões da cidade, ficavam ali à porta. E os anjos chegam, ele acolhe os anjos na sua casa, mas a gente percebe por trás do capítulo 19 está a oração de Abraão no capítulo 18. Irmãos, Deus nos chamou para andar na presença dele, para ensinar a palavra dele, em meio a um mundo que vive como Sodoma. O nosso mundo vive como Sodoma, longe de Deus, afastados de Deus. Por isso Jesus nos chamou e falou: vocês são o sal da terra, luz do mundo. Eu não peço, o Senhor Jesus disse, que
Deus os tire do mundo, mas que os livre do mal. Nós fomos chamados para transformar a realidade das nossas cidades, para sermos bênção em nossas famílias. Nós fomos chamados para ser alguém que anda diferente de Sodoma, diferente do espírito deste mundo. Esse é o chamado para nós. Agora, nós vamos influenciar as nossas cidades, a nossa família, orando, mas também vivendo na presença de Deus. Perceba no capítulo 18 que Deus falou: Abraão, eu te chamei para andar na minha presença, tendo aliança com Deus, tendo um testemunho de uma vida moral, de uma vida ética, diferente deste mundo, que está próximo do julgamento. Deus trará juízo sobre toda a terra, mas Deus nos chamou para ser como Abraão. Nosso chamado é andar com Deus e ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos, aos nossos amigos, às nossas cidades, orando e vivendo na presença de Deus. Abraão, você percebe que ele se afligiu com o sofrimento e a opressão de Sodoma. E Abraão orou, irmãos, quero relembrar isso que já falamos ontem, porque Abraão estava andando com Deus, ele ouviu a conversa de Deus, ele ouviu que Deus falava com os anjos, espiritualmente o coração dele ouve. Nós precisamos ouvir o que Deus está falando nesta hora, para a gente orar, interceder com compaixão, por toda cidade, por toda nação, que a gente percebe que está vivendo como Sodoma. O mundo ao nosso redor vive como Sodoma, em vários níveis diferentes, mas indiferente a Deus, indiferente à verdade, indiferente à justiça. O que nós vemos nas nossas cidades? Violência, imoralidade, idolatria, orgulho, materialismo. Não é isso que a gente vê, irmãos? Consumismo. Isso tudo é marca de Sodoma. O culto ao entretenimento, o culto ao conforto, ao lazer, as pessoas vivendo como se Deus não existisse, vivendo só para si. Isso tudo é o espírito de Sodoma. Mas Deus nos chamou para ser como Abraão nesse tempo, clamando para que o Senhor tenha misericórdia e livre muitos do juízo. E é interessante, irmãos, perceber também, além de Sodoma, que nós já falamos, e além de Abraão, perceber e olhar um pouco para a vida de Ló. Quem era Ló? Sobrinho de Abraão. Os irmãos lembram que Ló andava com Abraão, mas decidiu o caminho em direção a Sodoma. Ele ambicionou, almejou as campinas agradáveis que levavam até Sodoma. Ló, na Bíblia, em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 6 em diante, é chamado de justo. Como então que Ló é um homem justo, mas foi parar em Sodoma? Nós percebemos alguns defeitos na fé de Ló e que nós devemos aprender. Ló era alguém que tinha um tio cheio da presença de Deus, que ele poderia ter imitado, andado com ele, mas ele preferiu escolher os seus próprios desejos. Ló é alguém que teve, de alguma forma, desejo de estar perto de Sodoma. Ele de alguma forma tinha atração pelas coisas de Sodoma, ele tinha algum prazer de viver ali, mas ele começou a sofrer, porque 2 Pedro 2 também diz que Ló se afligia com o mal que estava ali. Sabe, irmãos, às vezes nós queremos as coisas do mundo, mas ao mesmo tempo a gente percebe que o mundo está longe de Deus, traz dor, traz aflição, traz sofrimento. Quantas pessoas que nós conhecemos, que conhecem a palavra de Deus, que nós oramos por ela, assim como a gente vê Abraão orando por Ló, pessoas boas em alguns aspectos, mas que estão muito contaminadas pelo espírito de Sodoma, pelas coisas do mundo. A Bíblia diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. Então, como que Ló, ele reage à visita dos anjos? Capítulo 19 nos mostra aqui em Gênesis, primeiro que Ló, ele acolheu os anjos na sua casa, uma virtude, né? Ele olhou aqueles homens, a gente não sabe em que momento ele percebeu que eles eram homens realmente mensageiros de Deus, mas ele acolheu os mensageiros de Deus na sua casa, coisa maravilhosa. Ele os tratou bem, os hospedou tão bem quanto o seu tio Abraão. Ele repreendeu os homens injustos de fora, que queriam abusar até dos anjos. Irmãos, perceba que quando uma pessoa se torna dura de coração, nem a presença de anjos, nem o sobrenatural de Deus move o coração delas. Ló repreende os homens de Sodoma, dizendo: por favor, não façam nada a eles. A cultura de hospedar, né, irmãos? Ele se sentia responsável de proteger aqueles homens.
Ele chega a dizer: olha, peguem as minhas filhas, mas não façam nada com eles. Uma coisa assim absurda aos nossos olhos, né? Um desespero. Mas ele era um homem que mostrou ali um certo temor de Deus. Ló tentou avisar aos noivos das suas filhas. Ele foi lá e falou: gente, a cidade vai ser destruída. Então a gente percebe Ló aqui, um justo que tinha um pouco de temor de Deus, mesmo contaminado de uma certa forma com a Sodoma que estava ao seu redor. Ele tenta avisar a família, ele tenta avisar os outros, e parece que os noivos das suas filhas começaram a zombar dele, riram, acharam que ele estava brincando. Quando a gente fala do juízo de Deus, ou as pessoas se arrependem, ou elas ironizam, banalizam e negam. Por que as pessoas negam o juízo de Deus? Porque não querem se arrepender. Por que as pessoas não creem em Jesus? Porque amam mais as trevas, o seu pecado, do que a luz, a verdade de Deus. Ló, ele era justo, ele recebeu bem os anjos, ele tentou avisar a família, mas tem algo que a gente percebe aqui de falha no caráter de Ló. Olhe comigo em Gênesis 19, quando os anjos começam a chamar Ló: vamos sair, saia, versículo 15, rápido, tome a sua mulher, a cidade vai ser castigada. No versículo 16 diz: Ló ainda hesitava, e os anjos o tomaram pela mão, e também a sua mulher, suas filhas, e correram com eles para um lugar seguro. Irmãos, aí a gente percebe a falha do caráter de Ló. Ló demorava a sair de Sodoma. Havia um apego emocional dele a essas coisas do mundo, à cidade. Havia um apego sentimental às coisas do mundo. Ele demora a sair. Então Ló é um justo que andava na passividade. E a passividade é uma marca de iniquidade no nosso coração. Ló, além da oração que ele tinha, além das virtudes que ele tinha um defeito trágico: a passividade moral, que quase o faz ser destruído junto com Sodoma. Se não fosse a oração do tio, a graça de Deus, a misericórdia, de apressá-lo, de empurrá-lo. Irmãos, às vezes o Senhor está nos empurrando, nos chamando, o Senhor está insistindo para que a gente saia do domicílio da imoralidade, para que a gente saia das garras do pecado, da contaminação deste mundo, para que a gente saia deste lugar de passividade moral. Irmãos, Mateus capítulo 11, 24, Jesus cita Sodoma e diz que Sodoma ainda vai prestar contas no juízo final. Aqui foi o juízo que veio literal sobre Sodoma, mas Jesus fala que Sodoma ainda vai ser julgada no tempo do fim. Alguns acreditam que Sodoma foi totalmente destruída, Deus envia fogo, enxofre, e alguns acreditam que os restos de Sodoma estão nos fundos do Mar Morto, aquele mar que é totalmente salgado, onde não há vida nenhuma. E Jesus nos dá uma palavra muito interessante em Lucas 17, amanhã falaremos disso. Jesus fala: lembre-se da mulher de Ló, porque nós vimos que Deus conseguiu tirar Ló de Sodoma, mas a mulher de Ló continuou aprisionada e morreu no meio do caminho. Deus tira Ló de Sodoma, mas parece que Sodoma continuou dentro de Ló em muitos aspectos, porque a gente vai ver amanhã como que a imoralidade ainda continua marcando a família dele. Irmãos, nem a intercessão, nem os avisos, nem os anjos vão tirar alguns da Sodoma que está ao nosso redor, desse domicílio da violência, da imoralidade e da obstinação diante de Deus. A minha oração é que nós sejamos Abraão. A minha oração é que eu e você, quando percebemos que nós estamos parecidos com Ló, nós venhamos a clamar ao Senhor e nos arrepender, para que a gente não fique sendo contaminado pelo espírito de Sodoma que está ao nosso redor, e que nós sejamos aqueles que oram para que Deus liberte pessoas que estão aprisionadas ao pecado, seja ele o orgulho, o materialismo, seja a imoralidade, seja a passividade. Pai, obrigado porque a palavra do Senhor nos limpa, nos liberta, nos alerta. Eu oro para que os alertas do Senhor tragam cura, tragam
pureza, tragam santificação ao nosso coração, e que nesta hora, aqueles que ouvem essa palavra, saiam em nome de Jesus, de todo o território onde o pecado está governando. Nós oramos para que venha o teu reino, e que o Senhor liberte muitos entre nós, ao nosso redor, as nossas famílias, de todo o domínio deste mundo pecaminoso que está prestes a ser julgado. Nós te agradecemos pela tua palavra, em nome de Jesus, amém, Senhor.